Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Ah, que legal! Nossa, achei que ia dar muito errado. Deu certo. No vídeo de hoje trouxe meu amigo Lacerda para gravar mais um vídeo do quadro Hashtag na Facu aqui do canal, que é um quadro em que eu trago os meus amigos que já estão na faculdade, meus amigos universitários, para falar um pouquinho mais sobre o curso deles aqui para vocês, para quem tá na dúvida se faz esse curso ou não, ou até mesmo para quem não conhece um pouco sobre esse curso, aprender mais. Então hoje vamos começar. Diga seu nome, sua idade, cara. curso e instituição. Ó, meu nome é Victor Lacerda, eu tenho 20 anos, eu faço engenharia elétrica na Universidade Federal de Itajubá, na Unifei. Então, conte pra nós como você chegou até esse curso, até essa universidade e por que você decidiu fazer ele. Nossa, foi trampo, hein? Tipo, Ó, no segundo ano eu tava na ETEC junto com a Vitorinha. Aí, tipo, só que eu fazia mecânica. Aí eu tava muito atrás da engenharia mecânica, eu pensei, nossa, eu gostei do curso e tal. Só que aí acabou que quando eu terminei o ensino médio, eu fiz engenharia química um ano em Araras. na Araras, que já Na temos Araras. vídeos aqui no canal sobre fisioterapia, o link está aqui embaixo para vocês. Exatamente, salve Renan. Tipo, eu comecei a pensar que não era muito a minha área porque eu nunca gostei de química, então... Ah, a pessoa vai fazer engenharia química sem gostar de física. Mano, é que assim, quando eu comecei o primeiro ano, eu descobri que eu não gostava de química, que eu gostava da Conceição, que era a professora de química, mano. Então, aí só depois que eu fui pensar em fazer, sei lá, mano, um curso que eu gostasse das matérias, que eu tivesse uma aplicação legal, tá ligado? Uhum. Que aí eu mudei pra engenharia elétrica, que é o que eu tô gostando. E aí, você fez o vestibular de novo em... Eu fiz o 2017. Enem de novo em... 2017. Daí você entrou em 2018, foi isso? Entrei no comecinho de 2018. Mas aí você não estudou pro Enem, você só fez. Não. Ou você... Ah, tá. Só pra saber. Aqui. Das matérias que você teve até agora, qual você mais gostou e qual você menos gostou? A que eu mais gostei acho que foi o laboratório de elétrica. Que é, assim, a gente vê tudo na teoria e aí a gente tem introdução à análise de circuitos experimental, que é o laboratório de circuitos. Que a gente aprende tudo na prática, mexer com tensão, com corrente, com resistor, aí vai desenvolvendo essa parte. Ah, é bastante o que o mecatrônica vê, né? Isso, Ele sim, vê bastante essa parte. Muito exatamente. legal. Aquela famosa pergunta. É verdade que a engenharia, eu sempre ouvi muito falar isso, que os cursos de engenharia são os 2 primeiros anos focados muito na engenharia, tipo, cálculo e essas coisas assim, e as matérias específicas são, tipo, depois. Sim. Tipo, os 3 primeiros anos que a gente faz de engenharia, a gente chama de núcleo São comum. 5 anos. São. Depende do lugar. Ah, tá. Que, tipo, quando é noturno são 6 anos. Aí quando é integral são 5. Ok. Aí, tipo, os 3 primeiros anos que a gente faz, a gente chama de núcleo comum. Que é onde a gente vê toda a base da matemática, tipo, cálculo, física e GA e álgebra também. Tipo, a maioria é isso. Integral, derivada. Isso, essa bela porcaria aí que eu peguei DP. Você vê os 3 primeiros anos, inclusive em Araras, é separado. Você faz os 3 primeiros anos com todas as engenharias, tipo, Ah, sim. gente de engenharia química, elétrica, de computação, tudo na mesma sala. E aí depois do terceiro ano, quando entra no quarto, eles separam. Eu não sei se é quando entra no terceiro ou quando entra no quarto que eles separam. Aí fica só uma sala de engenharia química, uma sala de engenharia mecânica. E aí sai curso. Entendi. A grade da Unifei, como que ela é? Ela é uma grade flexível? Você pode escolher as matérias que você vai ter nesse semestre? Ou é uma coisa fixa? Tipo, você vai ter isso, com esse professor. Sim, a grade é flexível. Na verdade, você que monta a sua grade. Tipo, quando você faz a rematrícula online, tem lá os horários, são administrados as aulas. Você tem os professores, você pode escolher, tem tipo 3, 4 horários diferentes para a mesma sala, 3, 4 professores diferentes também para a mesma matéria. Legal. E aí você monta o que convém para você. Por exemplo, semestre passado eu não peguei nenhuma aula cedo, que é incrível. Eu acordava tipo todo dia às 11 da manhã. Então, Entendi. muito top. E como são os professores e os colegas? A diferença também de uma particular para uma federal, já que você fez um ano cada uma, né? Você está indo pro terceiro período agora, né? Da engenharia elétrica. Conte para nós. Na particular, assim,
os professores eles dão uma atenção maior. Por exemplo, se você não entende, ele vai repetindo, 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 repetindo. Na federal, tipo, até acontece isso. Mas é que assim, é mais cada um por si. Eles esperam que os alunos que entram lá já tenham uma base muito boa, entende? E eu tô apanhando pra caramba nisso aí. Lá, eles focam muito no, assim, eles mostram as aulas, eles dão as aulas, eles ensinam a matéria, e se você não entendeu, não conseguiu fazer um exercício, sei lá, é pra você procurar na sala deles, que aí eles explicam, tipo, individualmente. Na particular é mais... Principalmente quando é noturno que eu fiz, é mais, tipo, na aula. Você tem que aprender na aula, porque é difícil de você conseguir achar o professor fora da aula. Porque geralmente eles dão aula em outros lugares, entendeu? Sobre o curso e a instituição, principalmente de elétrica, né, depois que você mudou, superou suas expectativas? Você tinha alguma expectativa quando você mudou, assim, o que você pensava antes de entrar pra mudar e tal, e como foi? Olha, essa pergunta é difícil de explicar, porque assim, quando eu tava em Araras e eu fui mudar, eu falei, Araras é uma faculdade boa, tem notas muito boas no MEC. Eu falei, vai ser bem padrão, né? Achei que não ia mudar tanto. Mas assim, como eu disse, essa diferença dos professores darem aula na aula e darem aula individual depois, isso muda muito, porque tem muita coisa que eu não entendo. E aí eu tenho que ficar, tipo, correndo atrás do professor. E eu esperava que fosse ser mais simples de aprender as coisas, assim, direto. Fosse ser mais fácil, eu ia ter que estudar menos. Mas, olha, o buraco é mais baixo. Algumas pessoas falam que às vezes a gente acha. Eu acho que depende disso muito da faculdade, né? Mas eu vejo algumas pessoas falando que a gente acha que o processo mais difícil é o processo do vestibular. Tipo, eu que tô há 2 anos prestando vestibular. Mas às vezes quando você entra na faculdade você acaba vendo que ou continua sendo difícil do mesmo jeito, ou às vezes ainda é mais difícil do que tava sendo. Então, assim. Né? Vamos com calma, tá, gente? Vai achando que vai ser fácil, não, que não é bem assim, tá? E uma coisa também legal de se falar é que quando você estudava em Araras, você ia e voltava todo dia, né? Sim, nossa. E agora você tá morando em Itajubá. Eu quero saber um pouco dessa diferença de como é, tipo, você tava numa faculdade que era 40 minutos, meia hora daqui. E agora você tá numa que é 5 horas. 5 horas daqui, tudo bom contigo? Uma pequena diferença. Explica um pouquinho pra gente. Mano, primeiro de tudo eu queria deixar aqui a minha raiva aos ônibus. Porque, mano, de carro o meu pai faz 2 horas e meia. Tudo bem que meu pai anda 140. Mas são 2 horas e meia. Pra Itajubá. E de ônibus são tipo 4 horas e 45, 5 horas. Tem ônibus que, dependendo do horário, chega a 5 horas e 10 a viagem. Então, mano, não faz sentido pra mim, mas, né, temos que sofrer. E ainda pagar 50 conto na merda, passagem. Vamos lá, agora a pergunta. E voltar todo dia, pra mim era um inferno. Porque eu odeio viajar, Eu acho que deve ser muito cansativo. Sim, eu saía daqui... A van parava na minha porta às 5h20, 5h25, e eu chegava em casa às 1 da manhã. E a aula era, tipo, das 7 às 10. Porque eu era o começo da linha, então quando a van passava eu era um dos primeiros a entrar, e ela fazia a linha ao contrário na volta. Então eu era um dos últimos a descer também. Então era uma bela de uma porcaria. E eu ainda ajudava meu pai no trampo, porque a loja de casa, meu pai inventou de fazer em casa. Então não tem como correr. E tipo, morar em Federal, na cidade, no caso, é muito da hora. É muito da hora, muito da hora. Assim, é muito difícil de ter roubo, o perigo é muito menor, porque a maioria das pessoas que moram lá são alunos. E quando não são alunos, são professores ou famílias de professores. Porque os professores, eles praticamente trabalham só lá e em cursinhos lá. Porque pra você dar aula numa federal, você tem que estar fazendo mestrado ou doutorado. Tem que estar fazendo pesquisa pela faculdade. Todos os professores, eles estão pesquisando pela faculdade lá, entendeu? Interessante. Aí, os professores estão sempre lá também. E, tipo, lá as coisas são mais baratas ou é, tipo, mais ou menos a mesma coisa? Assim... Olha, depende muito. Depende, assim... Vamos concordar que nada vai se comparar ao Tenda, né? Sim, com certeza. Não sei se existe tenda na cidade de vocês, nem sei se existe tenda em outros lugares, acho que sim, não sei. Mas é tipo um supermercadão que as coisas são, tipo, muito baratas. Tá, não extremamente baratas, mas são mais baratas do que os mercados normais, assim, tipo Big Bom e tal.
Por exemplo, Pode citar álcool? Pode, então. O que é que a gente entende? Porque do resto, não sei. tipo, o corote, ele é R$2 no Tenda. R$1,99 quando você pega, tipo, 6. Lá em Itajubá, o mais barato que eu achei foi, tipo, R$3,50. Nossa, tem, R$3,99, tipo, por aí. no Bira ali é R$4. Sim. Velho. Negócio que é bom. Tem lugar, por exemplo, quando você compra o... Tem uma casa de festa lá que a gente chama o DA, que é diretório acadêmico. Aí, tipo, quando você tá lá dentro, você não pode entrar com bebida, você só compra a bebida de lá. Então é, tipo, R$10, 3 copos de cerveja. É, tipo, é muita coisa. Ah, tá. Eu fiquei pensando, tipo, isso é muita coisa e isso é pouco. Uma latinha dá 2 copos. Então, tipo, se você comprar uma latinha, dá R$2,50 pra 2 copos. Você pega 3 copos por R$10, Entendi. entendeu? É muito caro as coisas lá. A gente mudou o assunto de faculdade Mas pra não tá cerveja. Mais uma coisa que eu queria perguntar. Morar sozinho. Porque você ficou o ano passado morando inteiro sozinho, né? É, mais ou menos. Eu morei os 6 primeiros meses numa república que eu não me adaptei. Eu não gostei da galera de lá, eles não eram muito a minha vibe. Eu sou muito de festa e eles são muito quietos, então não bateu. Não deu muito certo. E aí, tipo, eu saí da república e fui morar numa pensão. Esse eu acho que foi o maior erro que eu podia ter cometido lá. Porque assim, pode parecer muito idiota falar desse jeito, mas morar sozinho é muito sozinho. Não recomendo. É horrível. Porque assim, quando você tá numa república, você tem o pessoal da sua casa, você precisa conversar com alguém, você precisa de uma ajuda. Aí tá a galera fisicamente lá, entendeu? Agora, quando você mora numa pensão, por exemplo, meu quarto era só eu. Tinha a galera da pensão, mas era todo mundo muito fechado, era cada um no seu quarto e já era. Tinha uma ou outra semana por mês que a gente bebia numa sexta-feira e conversava um pouco. Mas era muito difícil. E assim, quando você precisava de uma ajuda, numa matéria, você precisava mandar mensagem pra alguém, esperar responder e com sorte responder o que você queria. Então, e ainda mais quando precisava de alguma ajuda emocional, por exemplo. É um trampo demais, porque você tá a 5 horas da cidade onde tem todos os seus amigos e ainda não tem ninguém que você consiga conversar, tipo, na sua casa. Então é horrível. É uma merda. Foi, acho que, o pior semestre que eu passei na faculdade. E agora eu tô voltando pra uma república nesse semestre. E olha, as coisas estão prometendo ser top, viu? Quais características você acha que o aluno de engenharia elétrica deve ter? A pessoa que quer fazer engenharia elétrica. Eu posso falar? Mano, você tem que ser idiota. Sério. Eu acho que, assim, todo mundo tem que ter um pouco de loucura pra fazer a matéria que gosta, porque não é todo mundo que vai concordar com você. Então, tipo, primeiro de tudo você tem que ser muito bom em exatos. Você tem que ter uma base muito boa de matemática. E lembrando que ser bom em exatas não é a mesma coisa que gostar de exatas. Tava vendo isso num vídeo, inclusive. A gente pode, às vezes, por exemplo, eu gosto de física, mas eu não sou boa em física. Eu gostava muito da minha professora de física do ensino médio, do meu professor do cursinho do ano retrasado, mas eu não sou boa em física. Tipo, minhas notas eram péssimas, mas eu gosto da matéria. Então, assim, ser bom e gostar são duas coisas diferentes. Pode continuar. Sim. Tipo, quando eu digo também ser bom em matemática, tipo... Tem muita matemática que a gente aprende no ensino médio, no ensino fundamental, que a gente decora. Por exemplo, Bhaskara. É uma fórmula que a gente decora e usa. Agora, quando você entra na faculdade mesmo, você entende que ser bom em matemática é você saber montar as coisas para, por exemplo, fazer um Bhaskara. Você saber mudar a fórmula de Bhaskara de um jeito que você vai precisar, entendeu? Não, você não pode decorar as coisas, você tem que saber montar tudo do zero. E isso é uma bela de uma merda, porque é muito difícil. Não é você decorar, né? Você entender como aquilo funciona, né? Sim, é mais ou menos o mesmo pensamento. Por exemplo, como que o cara inventou Bhaskara, entendeu? Por exemplo, ele tava lá há, sei lá, quantos anos atrás? Vamos deixar aqui na tela. E tipo, você tirar essa fórmula do zero e mandar pra todas as equações e dar certo, tá ligado? Você tem que saber montar isso. E Um pouquinho não é complicado. nada legal, não. Fala pra gente um pouquinho do trabalho do engenheiro. Eu ia falar engenheiro químico. Na verdade, eu ia falar engenheiro físico, mas também. Fala um pouquinho pra gente do trabalho. Mano? Ô, tinha tanta coisa.
Foco! E fala um pouquinho pra gente do trabalho, das áreas de trabalho do engenheiro elétrico. Quais são as áreas de trabalho que você pode atuar? Mano, então, eu preciso do celular. Porque eu não A lembro. colinha, tudo bom. É, não, tem que ter a colinha aqui. Como diz aqui o meu amigo Wikipedia, as áreas assim, eu mudei pra engenharia elétrica. Primeiro de tudo, eu fiz engenharia química porque eu não sabia o que fazer. E a minha mãe falou assim, olha, a engenharia química você pode trabalhar em muitas áreas. Você pode escolher área de cosmético, de combustíveis, Indústria. Petrobras, indústria. Você pode fazer tubulações. Tem coisas de parte dos materiais, por exemplo, de substâncias que corroem ou não, pra você montar o material certinho pra passar uma substância no tubo, tá ligado? A engenharia elétrica eu escolhi porque eu falei, eu gosto de geração e distribuição de energia, é um bagulho da hora, que é o que eu pretendo trabalhar, inclusive. Só que eu descobri mais pra frente também que tem muitas outras áreas. Eu lembro de um amigo meu falando, um professor, se eu não me engano, ele acho que ele citou, deve ter estado umas 20, 25 áreas que o engenheiro elétrico pode trampar. Então, mano, eu pesquisei 8 só. Aqui tá geração e distribuição de energia, top. Telecomunicações, automação industrial, biomedicina, nanotecnologia, eletroeletrônica, hardwares e softwares e construção civil. Então, tipo, essas 8 aqui, querendo ou não, elas são muito distintas. Sim. E assim, no curso de engenharia você vê a base pra tudo, mas acho que a maioria dos cursos são assim, depende muito do que você especializa. É, sim, Entendeu? com certeza. Você vê mais a base mesmo. É isso aí. E pra finalizar o vídeo, já estamos aqui no final, eu quero que você dê um conselho pra quem tá na dúvida se cursa engenharia elétrica ou algum outro tipo de engenharia, ou pros vestibulandos que já sabem que querem isso e estão aí na luta pra entrar numa federal, pra entrar numa particular, enfim. Mano, de coração, desiste. Mentira. Tipo, Vou fazer isso. não desiste não, vale a pena. É um curso muito bom, que eu lembro, o meu tio, ele trabalha em cargo alto na Ingridium, que é uma empresa que a gente tem. Milho. Não pode perguntar Amido de difícil. milho, alguma coisa assim. A Ingrid é a antiga A mãe Corsa. dela. Mas é, Corsa, Ingrid, É, né? Anitta de Tem muito milho. nome. E tem outras coisas também, se eu não me É, engano. tem uns negócios da hora lá. Falou assim, que quando ele vai contratar um engenheiro elétrico, o cara vai na empresa, ele vê o que ele tem que fazer, ele passa o preço dele e tem que aceitar. Porque tem muitos poucos profissionais profissionais e profissionais bons menos ainda no mercado da engenharia elétrica, entende? Então, tipo, é uma área muito boa, além de ser uma área muito ampla, que nem eu acabei de falar, é uma área que, tipo, praticamente você dita o seu preço, entende? Então, querendo ou não, não é errado pensar em dinheiro quando você entra num negócio desse, saca? Só que quando você junta o útil ao agradável, fica tudo muito melhor. Então, se você já gosta dessa área, você quer correr atrás, mano, não desiste, porque vale a pena. E é um negócio muito legal de estar na faculdade. A faculdade, acho que é uma época muito boa da vida, sério mesmo. Não sei, esperamos que seja, né? No caso, ainda não estou. Mas, enfim. Eu boto fé, eu boto fé. Obrigada. Uma dica que eu vou dar pra vocês também, porque a engenharia é aquela coisa que a gente já falou, né? Os 3 primeiros anos mais ou menos a mesma coisa. Dê uma olhada nas grades dos cursos, se você tá em dúvida, e nas áreas de trabalho também. Eu mudei o meu curso por conta da área de trabalho, inclusive eu vou fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre o meu curso. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se eles gostaram, o que eles fazem? Se eles gostarem, eu acho que eles têm que dar like, se inscrever, né? Muito importante. Ativar o sininho também é top pra caramba, porque ajuda muito e, tipo, demora 5 segundos da sua vida. Não vai estragar o seu dia você fazer isso. E salva a vida dessa menina muito bonita aqui. Ajuda aqui, né, amores? Exatamente. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida que a gente tenta responder aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Show de bala. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Nunca falo tchau, tchau. Falei tchau, tchau. É que eu sou especial. Ai, gente, que calor. Olha só, 23 minutos. A gente tava, Eu tipo... falei que ia ser um vídeo grande.